Programa Missão Saúde. Oferecimento: Lojão das Clínicas, Rua Cérvulo Brito, número 275, Cidade Nova. Clínica Cedem, Centro de Diabetes e Endocrinologia, Avenida Najib Mutran, Cidade Nova. Olá, meu amigo telespectador. Estamos aqui com mais um programa Missão Saúde na TV. E hoje eu já quero começar assim mandando um alô, assim, um abraço bem bacana assim para Jalília, minha amiga, que foi um dos canais assim, porque o João, esse convidado de hoje aqui, que eu vou já apresentar para vocês, ele é uma pessoa super difícil, sabe, gente? Então a Jalília foi um canal aí para a gente conseguir falar com essa pessoa, apesar da gente ser muito amigo, sabe? Mas aí ele estava evitando minhas mensagens, mas está aqui, né? E hoje nós vamos tratar do tema. Lembra que eu falei para vocês no programa passado sobre o Setembro Amarelo, que a gente ia estar durante todo esse programa, mês falando sobre a saúde mental. E hoje nós estamos com um convidado, com João Augusto, enfermeiro, amigo assim do coração. Estou super feliz de ver ele aqui. E ele vai estar falando sobre a rede de atenção psicossocial e a prevenção ao suicídio, tá, gente? O enfermeiro João, ele é especialista em saúde mental, psiquiatria, é referência também em independência química, e a gente vai estar falando um pouquinho, não é isso, João? Fala um pouquinho a respeito, assim, quando que você veio para Marabá? O que te fez assim escolher essa área? Porque a gente sempre fica, né, naquela, o que eu quero fazer, o que eu quero para mim? Fala um pouquinho para a gente a respeito disso. Foi com grande satisfação que recebi esse convite, tanto por ser admirador do trabalho de vocês, quanto pela importância que esse programa tem para a população. Bem, eu estou aqui em Marabá há 8 anos. Sou enfermeiro, também gestor em saúde. E, na ocasião da minha vinda para Marabá, foi por conta do concurso público da prefeitura, e a minha entrada na saúde mental se deu pela necessidade de um enfermeiro que tivesse perfil de gestor também para poder gerenciar, naquela ocasião, o CAPES 2 desse município. Muito bom. E aí, doutor Marcos? O senhor que está aí hoje, o doutor Wilde lhe deixou sozinho, foi seu companheiro aí de cenário, né, doutor Wilde? Deixou o seu companheiro aqui sozinho hoje. Opa, aos telespectadores, obrigado por mais uma vez participar do programa conosco, estar dedicando seu tempo a assistir, a mandar perguntas também. E com muita satisfação nós estamos aqui nesse programa, tratando de um tema relevante que para muitos tem dificuldade em encarar e discutir, mas uma sociedade madura, esclarecida, não tem problema em discutir um assunto. A minha gratidão ao João por ter aceito o convite. Dizer que a gratidão também se reflete ao tempo que estivemos trabalhando no Hospital Municipal, onde, enquanto eu era diretor, o João estava lá, junto com a equipe que coordena a ala psicossocial, e era uma ala que não dava problema de tal organização. Então, mostra que os profissionais que lá atuam como o João, são dedicados e procuram fazer o melhor pela área. Então, João, muito obrigado por ter aceito o convite. Sinta-se à vontade no programa. Muitos telespectadores vão receber boas instruções nesse programa de hoje, tá? Gente, assim, eu particularmente estou super à vontade com o João aqui, porque a gente já trabalhou junto. Em alguns momentos, ele sabe que eu sou admiradora assim, do trabalho dele. A gente trabalhou também ali na montagem, né, João, ali do Telesaúde, e foi muito importante, tem sido muito importante para o município. Então, assim, é um parceirão. Gosto muito de trabalhar com ele. E eu já queria iniciar uma pergunta, puxar um pouquinho para a nossa área aí, João. Qual que é a importância, né, do papel do enfermeiro na saúde mental? Fala para a gente um pouquinho a respeito disso. O enfermeiro tem uma importância de grande relevância na saúde mental, tendo em vista que a formação do enfermeiro ela é alicerçada em 3 pilares de atuação, né? A assistência, que são os cuidados prestados, a gerência, que consiste na supervisão e administração dos processos de trabalho de uma forma geral, e também é alicerçado na educação,
que está relacionada à questão das orientações para as equipes, né, com quem o enfermeiro trabalha, e também para as orientações voltadas para a saúde e para a clientela assistida. Assim, na saúde mental, é importante dizer que há uma valorização da equipe interdisciplinar, com uma visão de uma atuação transdisciplinar. Então, nessa visão de atuação interdisciplinar, todos os saberes são valorizados, né? Então, cada categoria profissional vai ter sua contribuição a dar, já que o indivíduo o ser humano é um indivíduo complexo, né? Ele tem que ser valorizado, então, as 4 dimensões do ser: biológica, psicológica, social e também a dimensão espiritual. Então, nessa perspectiva, os profissionais de forma isolada não vão conseguir atender todas as necessidades do paciente. Para ele ser atendido holisticamente, é importante que essa atuação seja interdisciplinar, né? E quando eu digo nessa perspectiva transdisciplinar, é porque outros serviços da saúde, também de outros setores da sociedade, vão ser convocados para que esse sujeito seja contemplado em todas as suas demandas. João, alguns dos que estão assistindo o programa agora, até de profissionais da área de saúde também, já pode ter escutado o termo reforma psiquiátrica, né? E aí, em ter ouvido esse termo, pode não saber o que se trata, o que é a reforma psiquiátrica. Tem como tu fazer uma explanação em que consiste essa reforma? A reforma psiquiátrica consiste numa mudança paradigmática, né? Ou seja, é uma mudança de modelo assistencial em saúde mental. Até 2001, prevalecia o modelo hospitalocêntrico, alicerçado nos hospitais psiquiátricos, os antigos manicômios. E, a partir de 2001, com a Lei 10.216, então, houve um modelo substitutivo a esses hospitais psiquiátricos, ao modelo hospitalocêntrico, que é o modelo de RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, que consiste em toda a rede de saúde, em toda a rede intersetorial, como eu disse, para poder atender o paciente em todas as demandas que ele necessitar. Nesse sentido, nesse modelo substitutivo aos manicômios, através das RAPs, entram os CAPs como os serviços matriciadores dessa rede, ou seja, são os serviços que vão organizar o fluxo do paciente dentro das necessidades dele, tanto no que diz respeito aos serviços de saúde, quanto aos serviços de outras secretarias, de outros setores sociais. E, João, como que funciona essa rede psicossocial? Fala um pouquinho mais para a gente a respeito disso, para que o nosso telespectador possa começar a entender, porque muitas pessoas não sabem o que tem, como que funciona, onde que eu procuro. A gente vai falar isso aí ao longo do programa, mas eu queria que tu iniciasse, né, falando sobre isso, né? Como funciona a rede de atenção psicossocial? Assim, a rede de atenção psicossocial, ela é complexa e é subjetiva, porque ela vai ser acionada de acordo com as necessidades de cada sujeito assistido. Então, especificamente voltado para a saúde mental, os instrumentos assistenciais que compreendem essa rede de atenção psicossocial são a atenção básica, né, o centro de especialidades e o CAPS, que são os serviços ambulatoriais em regime de assistência diurna e em momento de crise e surto, esses pacientes contam com a ala psicossocial, que é já um regime de internação. Então, os pacientes que têm um transtorno grave, severo e persistente, eles vão ser assistidos pelo CAPS, né? No caso de Marabá, um CAPS 3, que funciona 24 horas. Se o paciente tem um transtorno leve, ambulatorialmente ele vai ser assistido pela atenção básica, que são os transtornos que não necessitam de uma grande complexidade nessa assistência prestada. E aqueles pacientes que não são nem da atenção básica e nem do CAPS, eles vão ser direcionados pelo centro de especialidade, porque lá tem o serviço de psiquiatria, né, para que ele passe com o especialista. Em caso de uma situação de crise e surto, quando esse paciente necessitar de um instrumento da saúde mais complexo, então ele vai ser atendido pela ala psicossocial do Hospital Municipal de Marabá, que consiste nos leitos psicossociais de retaguarda para essa RAPS, né, para essa rede de atenção psicossocial. E os leitos, digamos que são os instrumentos mais complexos, porque vão realizar a internação psicossocial. Mas, fora esses instrumentos específicos da saúde mental, eu posso dizer a vocês que qualquer outro serviço da saúde, de outros setores da sociedade,
vão fazer parte da rede dos sujeitos de uma forma diversa. Ou seja, algum sujeito vai precisar, além desses serviços, do CREAS, né, que é o Centro de Referência e Assistência Social, que trata da questão da violência estabelecida, é um instrumento da assistência social. O CRAS, que vai tratar das vulnerabilidades sociais, é o indivíduo que não tem casa, que não tem documento, que não tem enxoval para o bebê, que não tem como se alimentar. E compõe também essa rede outras instituições sociais, como associações comunitárias, igreja, né? O local de festa que esse indivíduo gosta de frequentar. Então, assim, essa rede ela vai ser articulada e ela vai ser acionada de acordo com as necessidades e preferências do sujeito assistido. João, uma dúvida que sempre permeia e que as pessoas sempre têm é se essa assistência psicossocial aqui de Marabá só é para Marabá, né? Assim, existe um limiar, um parâmetro, ou até aqui esse serviço é só Marabá, e essa outra parte é para os municípios todos da região. Como que funciona isso, João? É bem importante a tua pergunta. No que diz respeito ao serviço ambulatorial, através da atenção básica, do Centro de Especialidades e do CAPES, são serviços exclusivos para a população marabaense. Mas no que diz respeito à ala psicossocial, à internação psicossocial, esse serviço é regionalizado. Foi um dos pré-requisitos que o Ministério da Saúde estabeleceu para que a ala fosse credenciada e habilitada. Então, além de Marabá, a ala psicossocial pode receber pacientes provenientes de Tupiranga, Canaã, Eldorado, Paraupeba, São Domingos, São Geraldo e também Rondon do Pará. Mas, no que diz respeito especificamente aos serviços ambulatoriais, até então não tem pactuação por conta que a população de Marabá já é uma população bastante complexa no que diz respeito às demandas de saúde mental, e Marabá não teria condições hoje de abrir essa assistência ambulatorial para outros municípios. Até, João, eu fiquei interessado, assim, tem mais uma pergunta, tem pergunta para te fazer ainda, só que eu interessa o tema a respeito da reforma psiquiátrica. E os antigos manicômios estão sendo desativados ou ainda continuam tendo esses departamentos, estabelecimentos de saúde, os ditos manicômios? Assim, a partir de 2001, com a Lei da Reforma Psiquiátrica, que é a Lei 10.216, a prerrogativa é que esses manicômios fossem gradativamente sendo fechados e esses serviços fossem substituídos pelas redes de atenção psicossocial, né, com enfoque no CAPES. Só que a gente sabe que nem todos os municípios têm condições de implantar o serviço CAPES, mesmo porque é estabelecido pelo Ministério da Saúde que municípios a partir de 20 mil habitantes é que podem estabelecer esses serviços, né, ambulatoriais, os CAPES. A nível de Brasil, muitos manicômios já foram fechados, mas outros permanecem abertos, até porque muitas pessoas que foram internadas há anos atrás, internações de longa permanência, tiveram o vínculo com as suas famílias quebrado. E aí essas pessoas não tinham para onde morar, para onde ir, né? Para onde ser direcionadas. E acabou que alguns desses manicômios continuam abertos, justamente porque é muito grande o número de pessoas que perderam o vínculo com a família e que possuem um transtorno crônico, né, com diversas limitações sociais, que hoje são impossibilitados de ter uma vida social adequada, de acordo com as necessidades dele. Até porque, assim, né, João, a ala psicossocial, ela não é para o paciente ficar lá internado a vida toda, né? A gente está falando bastante disso porque é um problema que a gente vê e uma dúvida que as pessoas têm e que acham que é isso, né? Na verdade, eu lembro que tinha muito problema a respeito disso, das pessoas acharem que a ala psicossocial era um local onde ficaria lá internado por meses para sempre, né? E não é isso, não é verdade, João? Justamente, assim, havia aquela concepção, a lógica dos manicômios, né, dos hospitais psiquiátricos, onde eles serviam como depósitos humanos. E aí as internações eram de longa permanência, então tem história de pacientes que permaneceram 40 anos internados e que passaram a vida toda internados, né, e chegaram ao óbito dentro do manicômio.
Mas a ala psicossocial do HMM consiste em leitos psicossociais de retaguarda da rede, ou seja, são internações de curta permanência, apenas para estabelecer a estabilização psiquiátrica do paciente. Então, um paciente que não conseguiu se manter estável, sendo atendido na atenção básica, no centro de especialidades ou no CAPES, e que entrou numa crise ou um surto, ele vai permanecer na ala apenas o tempo que for necessário para que ele seja estabilizado psiquiatricamente, e depois que estiver bem, ele vai ser referenciado, né, para o CAPES, ou para a atenção básica, ou para o centro de especialidades, para continuar o tratamento em nível ambulatorial, para que ele possa ter o convívio social, para que ele volte para a sua família e que seja um sujeito potente e ativo na sociedade. Mesmo porque a gente tem que sair da lógica de que a pessoa que tem transtorno mental é uma pessoa incapaz, sem habilidade, sem potência social. Então, assim, o objetivo da saúde mental é promover a redescoberta pessoal, né, e a reinserção social dos indivíduos assistidos, com a lógica de que esse indivíduo tem que ser protagonista da sua vida, da sua história. Então, como tu disse, a ala psicossocial consiste apenas numa internação de curta permanência para a estabilização do quadro de surto ou crise psiquiátrica. Gente, assim, passa muito rápido o tempo aqui, né, João? Tu sentiu aí que passou rápido, assim? Já foi, o primeiro bloco já encerrou. E aí eu já quero deixar uma pergunta para o João, para ele estar respondendo no próximo bloco, a seguinte: como se dá a origem dos transtornos mentais nos indivíduos? E o João vai estar respondendo isso no próximo bloco. Gente, está ficando super interessante o assunto. Então, não saia daí. Fique ligado. Missão Saúde na TV.